Olá pessoal, meu nome é Cláudia e eu vou explicar para vocês um pouco das funcionalidades da ferramenta Manioc. Como vocês podem ver, aqui é a página inicial da ferramenta. Ela é uma ferramenta web e pode ser acessada através do endereço sistemas.comp.ufam.edu.br/manioc. Então, antes de eu apresentar algumas funcionalidades para vocês, a gente vai precisar entender o que são os perfis e o que a ferramenta engloba. Bom, a ferramenta ela possui 3 tipos de perfis: o pesquisador, o gerente e o funcionário. Basicamente, o pesquisador é como se fosse um administrador da ferramenta. Ele é responsável por cadastrar o gerente, a empresa que o gerente é vinculado, e também alimentar a base de dados, cadastrando VOs, recomendações de melhorias, fatores críticos de sucesso e etc. Basicamente, ele vai fazer a primeira parte aqui da nossa ferramenta, que é cadastrar a empresa e o gerente que vai participar da pesquisa e gerar um login. Bom, o gerente ele vai poder acessar esse login e vai poder criar pesquisas, vincular funcionários e o principal, que é visualizar o relatório final gerado pela ferramenta, o diagnóstico com os resultados e as melhorias que a ferramenta sugere a essa empresa. Bom, o último perfil é o funcionário. O funcionário ele tem um papel básico, que é responder o questionário, e pode também visualizar respostas anteriores de outros questionários. Vamos lá então para o perfil do gerente. Bom, basicamente aqui eu vou mostrar para vocês a ferramenta no perfil do gerente, tá bom? Nesse vídeo. Bom, a gente vai ter aqui um login já disponível, que é o gerente, e a senha dele também é gerente. Através desse perfil, a gente vai ter acesso a alguns exemplos de pesquisas que foram realizadas em empresas de software reais. Alimentamos esses dados na ferramenta e ele vai gerar os resultados que a gente vai mostrar agora para vocês entenderem melhor. Bom, o gerente ele tem esses dois opções aqui no menu principal, tá? Nesse perfil, que é gerenciar pesquisa e visualizar resultados. Um gerente que nunca utilizou a ferramenta pela primeira vez, ele vai precisar criar a pesquisa através dessa opção gerenciar pesquisas. Para criar a pesquisa, basicamente ele vai precisar de um nome, identificador e uma data de término. O que essa data de término significa? Significa que o funcionário ele vai ter até essa data de término para responder o questionário. Se ele não responder até essa data, infelizmente esse funcionário não vai contar nos resultados finais, certo? Ao cadastrar a pesquisa, essa pesquisa ela vai estar visível aqui nessa relação, certo? Nessa tabela. E aí eu posso alterar, excluir e adicionar funcionários, vincular funcionários a essa pesquisa. Se nós temos uma pesquisa, nós precisamos de funcionários que responderam a essa pesquisa. Então, para adicionar funcionário, o gerente vai ter que clicar aqui em adicionar funcionários. Bom, para adicionar funcionário é básico, a gente só vai precisar de um nome e do e-mail deste funcionário. Quando ele clica em cadastrar funcionário, além do funcionário aparecer nessa relação, nessa tabela aqui, mostrando o status, o data de término e outras informações que a gente pode alterar e excluir também, o funcionário vai receber automaticamente um e-mail desta forma. Este e-mail vai estar pedindo a colaboração do funcionário para que ele participe da pesquisa, etc. e tal. E aí ele vai fornecer um link. Através desse link que ele clicar aqui, ele vai ter acesso ao perfil de pesquisador, de funcionário, desculpa. Bom, com esse perfil de funcionário, o funcionário vai poder responder a pesquisa. Clicando em responder pesquisa, aqui a gente vai ter algumas informações da pesquisa e a gente vai poder aqui clicar em responder questionário. Ao clicar em responder questionário, ele vai ter acesso ao questionário, que é dividido em 3 partes. A primeira parte é básica, com informações sobre a carreira profissional, o cargo, tempo de trabalho na organização, experiência com MPS, etc. A segunda parte do questionário são os valores organizacionais. Através dessa parte do questionário, o funcionário vai poder utilizar essa escala e responder a partir de não concordo, com concordo plenamente, que é o 4, ele vai poder responder se ele está de acordo com esse VO, se ele está presente ou não na organização. Basicamente aqui nós temos 40 VOs, tá bom? E o funcionário vai responder tudo isso.
Os agradecimentos é a última parte, não muito menos importante. Vamos lá. Voltando aqui ao gerente, a gente vai ter, então, depois que todos os funcionários responderem ao questionário, a gente vai poder visualizar os resultados, que é a geração do diagnóstico. Ao clicar em visualizar, a gente vai ter acesso ao diagnóstico final, ou seja, os resultados. Bom, vamos lá. Através dessa pesquisa aqui, a gente pode ter acesso ao primeiro resultado. Qual é o primeiro resultado? É uma relação com todos os dados agrupados sobre quem respondeu o questionário. Ele faz aqui uma análise dos perfis dos candidatos que responderam o questionário, por exemplo, grau de escolaridade, quantos têm ensino superior, quantos têm mestrado, quantos doutorados, qual cargo que ocupam na empresa, quantos são membros de equipe, quantos são líderes. Então, ele faz um apanhado de informações e apresenta aqui na tela para a gente ter uma estatística aqui de quem respondeu. O segundo resultado, ele mostra o índice positivo e negativo de cada VO, ou seja, os que responderam ao questionário, eles vão poder gerar ao fim esses índices, juntamente com os gráficos. Esses gráficos, eles mostram basicamente quantas pessoas responderam que concordam com o VO, não concordam, concordam totalmente, tá bom? Esse resultado ele pode estar dividido aqui nas categorias de membro de equipe, líder gerente de processos e alta gerência, certo? Vamos lá para mais resultados. O próximo resultado ele vai fazer uma comparação entre o nível de relevância e o nível da organização, que seria o índice positivo daquela organização. Basicamente, o que a gente precisa perceber aqui, são se o nível da organização ele está maior do que o nível de relevância. Se o nível de relevância for maior do que o nível da organização, isso significa que esse VO vai precisar de recomendações de melhorias. Ou seja, ele não está atendendo ao nível de relevância suficiente. Então, ele vai precisar de recomendações. O próximo resultado vai fazer uma relação entre esses VOs que estão abaixo do nível de relevância e os fatores críticos de sucesso, a partir de um ponto de corte. Definido esse ponto de corte aqui em cima, a gente vai ter acesso a todos os fatores críticos que estão relacionados a esses VOs. Basicamente, esse ponto de corte define quais são os fatores críticos que têm maior aceitação conforme esses VOs. Se ele tiver uma aceitação maior ou igual a 50%, que é esse ponto de corte, então ele vai aparecer aqui na nossa relação. O próximo resultado são finalmente as melhorias, as recomendações de melhorias. A gente também define um ponto de corte, ou seja, quais foram aquelas recomendações que teve um nível de aceitação maior ou igual a 100%. E aqui a gente pode perceber que a gente tem uma gama de recomendações de melhorias bastante gigantesca, juntamente com as suas descrições. Para melhorar esse resultado, a gente vem aqui e clica e gera o próximo resultado, que é uma ordenação que a gente faz nessas recomendações de melhorias para que elas fiquem de uma forma mais prática de se desenvolver. Então a gente deixa ela num formato melhor, eliminando repetições desnecessárias. E no final, como vocês podem ver, é gerado um número bom de recomendações. E a gente pode tentar implementá-las conforme essa ordenação que foi definida aqui. Bom, pessoal, basicamente esse é o perfil principal aqui da nossa ferramenta e eu estou apresentando agora para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa do tipo, contacte-nos. Muito obrigada pela atenção. É só isso.